Learning All Time. Hi, how are you? I am Marilene Gertrudis, and we are going to talk about modal verbs, right? Modal auxiliary verb. Características próprias. Vamos ver as características desse auxiliar, que é bem específica, né? Aqui nós temos a terceira pessoa, que é quando a gente trabalha no presente, aí você vai fazer afirmativo, você precisa na terceira pessoa acrescentar um S, existe toda uma regra, neste caso não precisamos, então uma coisa a menos para se fazer. Se eu tenho o passado do verbo, aí na afirmativa ele recebe ED, nas outras formas que não dos verbos regulares, né? As outras formas de verbos regulares vão receber formas diversificadas, aqui não vai acontecer. Na maior parte desses verbos, você vai receber o to. Né? Nesse caso, ele não usa to para indicar indicativo. Então, assim, já são características que, além de fazer a gente rever o presente, o passado e o infinitivo dos verbos, para você mostrar que cada forma tem o seu diferencial, se falar de modal verbs, não vai aparecer nada disso. Então, são coisas a menos para você decorar. Eles são verbos especiais. Aqui nós estamos falando de alguns, né, mas vamos mais para frente falar de outros. Não seguem regras normais que os outros verbos seguiriam. Uma preocupação em correr atrás do infinitivo, uma preocupação quando ele está no passado, uma preocupação na terceira pessoa do presente, essas coisas não vão acontecer com o modal verbs. Uma coisa que é importante lembrar é que você precisa trabalhar, assimilar o modal verbs como um contexto, com um significado específico. Então, ele tem que estar contextualizado. Então, a sua preocupação maior é em contextualizar em que momento você usa um e em que momento você usa outro. Então, aqui nós vamos falar sobre informalidade e formalidade, já apresentando os nossos auxiliares. Para começar, can. She can speak English. Nesse caso, o can, eu sei que eu estou falando com uma pessoa muito próxima de mim, uma pessoa do meu círculo de amizade, né? E, sendo assim, esse can vai usar para o passado o could. Então, nesse caso aqui, she can speak English, ela sabe falar inglês, só que eu não coloquei ela pode, né? Eu coloquei ela sabe. E ela sabia falar inglês já no passado. Então, eu tenho o can como modal verbs que você usa, né? No momento mais informal e que o could vai aparecer como o passado. Já o could, quando ele aparece na formalidade, ele vai estar perguntando alguma coisa, ele tem que ser um pouco mais polite, ele tem que ser um pouco mais sociável. Então a gente vai usar o could na escola, no trabalho, com o seu professor, com pessoas de mais idade, pessoas que você não tem conhecimento próximo. Então, tanto could como may, significando poder, eles vão ser usados de uma forma mais formal. Né? Lembrando que, às vezes, dentro do português, você poderia pegar esse could, né, ou esse may, e transportá-lo para o verbo. Falaria francês, por favor? Falaria inglês, por favor? Então, é mais formal, né? Então, é importante que você esteja percebendo que aqui, e eu não estou jogando mais exemplos de formalidade, porque você precisa se preocupar com o contexto. Como a gente viu anteriormente, esses verbos eles estão inseridos num contexto. Então é importante que você observe em que momento você vai usá-los e usá-los sem medo. Né? E aí, a partir daí, você vai tendo o hábito de saber quando um e quando o outro deve ser usado. Affirmative forms. Nesse caso, nós temos she can swim 5 miles a day, they may arrive before me, you could leave the court yesterday. Então, aqui nós vamos observar que eu tenho o primeiro exemplo, eu estou falando de capacidade, usando can, né, capacidade física. No segundo, eu estou usando a forma mais formal,
né? Então, arrive before me, eu estou falando aí nesse caso, provavelmente de uma reunião que é ligada ou à escola ou ao trabalho por causa do may, né? Então, não é uma coisa muito informal, é uma coisa mais formal. You could leave the court yesterday. Eu joguei yesterday para localizar no tempo, mas para deixar claro que aí eu estou usando o could como passado do can. Então, claro que eu não joguei no caso formal por conta de que para trabalhar com formal você precisa estar trabalhando mais contextualizado, né? Mas você precisa saber diferenciá-los na hora de você estar usando. Aí nós vamos ver a negativa. I cannot swim today. Então, o can, que ali foi trabalhado como uma capacidade, ele continua trabalhando com capacidade aqui. Agora, na ausência da capacidade, né? They may not talk to you. Então, aí eu posso, por exemplo, aí tá falando no telefone, né? Me comunicando com alguém. Então, eu coloquei o may porque é uma coisa mais formal, não é uma coisa tão íntima, né? We could not leave the court. De novo, eu estou usando aí o passado do can, tá? E na interrogativa, a gente vai observar que fica um pouco mais claro aí quando eu estou usando o formal e o informal. Quando eu uso can you add more sugar please, eu estou sendo um tanto quanto rude. Se eu falar assim, geralmente eu deveria estar falando com a pessoa muito próxima, que denota uma certa intimidade. O may I come in, é um pouco mais formal, e o could you add sugar to my tea é também uma coisa mais formal. Então, nesse caso, quando eu pergunto, eu serei sempre muito mais formal usando o may e could do que o can. Aí eu posso usar o can? Pode. Fica um pouco mais rude, dependendo do que você vai fazer, vai perguntar. Mas lembrando sempre que você precisa saber como diferenciar uns dos outros, né? Então, o could é sempre uma forma mais polite, mais tranquila, mais formal, se você se referir ou pedir alguma coisa, ou pedir permissão, porque todos esses verbos, todos esses auxiliares, eles são usados para pedir permissão para uma possibilidade de alguma coisa acontecer ou não, e também para essa capacidade. A variação, então, vai verificar que quando eu falo de capacidade, é sempre o can que vai estar estando nesta posição, né? Se eu estou falando de capacidade física, de capacidade enquanto presente e passado, eu vou usar o can e o could. Agora, quando eu for falar de formal e informal, eu vou usar mais o may e o could. Aí sempre me preocupando efetivamente com uma contextualização. O inglês é muito importante quanto contextualização. Good morning. May I speak to Mr. Sullivan? He cannot answer now. Could you left a message? I may not. May you ask him call 3345-299, please? All right, thanks a lot. Aqui eu estou dando um exemplo de diálogo, né? Poderíamos dizer que esse diálogo é pelo telefone, né? Good morning, may I speak to Mr. Sullivan? Então, pode ser de uma escola, pode ser de um trabalho, então estou usando o may. He cannot answer now. Então, quando a pessoa diz he cannot answer now, ela já sai do formal que a faculdade me enviou e passa para o informal, né? Então, eu poderia responder he may not answer now, né? Eu poderia me manter no formal, mais formal possível, mas nesse caso eu dei uma variada exatamente para estar usando o can. Could you left a message? Então, assim, você poderia deixar uma mensagem? Esse could aqui, ele é polite. Enquanto no primeiro momento eu usei o can, que é um pouco mais ríspido, na segunda eu já usei o could, que não é o passado do can, e sim uma forma mais polite, mais delicada de se fazer uma pergunta, ou se fazer um pedido, ou se destacar uma possibilidade. I may not. Eu não posso. May you ask him to call 3345-299, please? Então, aí ele usa sempre. Observa aqui do lado de quem está mandando a mensagem, de quem ligou, ele vai estar sempre usando a parte formal. E que eu só vou usar o informal num dado momento quando eu
dou um retorno de imediato. Alright, thanks a lot. Então aí você observa o uso do may, o uso do can e o uso do could. Nesse caso, não é o could passado do can, e sim o could mais polite, mais formal. Learning all time. Bom, a gente tem que estar aprendendo sempre, a gente está passando por uma situação bastante complicada, às vezes difícil da gente estar se comunicando, e aí a gente precisa estar nos atendo a algumas coisas, né? Então, buscar esse conhecimento, estudar, estar presente. Nós trabalhamos aqui somente com, na verdade, 4, né? Auxiliares, nós temos outros que vamos no futuro estar passando, acrescentando, e aí a gente pode, nesse momento de estar aprendendo o tempo todo, que nós temos tempo para ficar em casa, para nos organizarmos, procurar organizar o nosso estudo, montar material, falar. Se você quiser aparecer, você faça vídeos. Se você não quer aparecer, você faça gravações. E aí você sempre está usando o teu inglês, porque é a forma de aprender é usar constantemente. That's it. Thanks a lot. See you.